Arnold usou esteroide pra caramba, a gente sabe disso, e mesmo assim tá na sua velhice, vivendo, tendo suas coisas. Quer dizer, será que o esteroide realmente causa esse prejuízo de forma a matar o indivíduo, a reduzir a expectativa de vida? Ou é uma grande mentira que a galera tá contando aí pra você? Doutor Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos discutir sobre essa problemática, né, do uso de esteroide e a longevidade. Será que é uma extrapolação de alguns casos específicos ou não, né? Realmente é uma coisa que pode acontecer com qualquer um que está usando esteroide anabolizante. Tudo bem? Vamos lá. Então eu peço para você, deixa teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá. Ó, da onde é que foi baseado esse vídeo, né? No comentário, bem interessante, né? Tender a morrer mais cedo, porque eu falei, né, em um vídeo que era comum que o usuário de esteroide anabolizante perdesse uma expectativa de vida. Afinal, ele está usando um hormônio que vai causar uma série de efeitos colaterais, dentre eles um muito importante, a alteração na saúde cardiovascular, favorecendo com que ele tivesse, eventualmente, algum tipo de problema cardiovascular que pudesse causar, eventualmente, na sua morte de forma precoce, tá? Então, assim, tender a morrer mais cedo? Arnold, com seus 70 e poucos anos, né? Firmão, Sylvester Stallone, então, assim, ele tá pegando aqui, né, pessoas isoladas que ele viu, né, que tem uma idade mais avançada, utilizaram esteroide e continuam bem, né? Assim, uma coisa que eu preciso que você sempre tenha em mente é que a pessoa parecer bem ou mostrar uma foto que está bem não significa que ela está bem, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender, a gente não sabe como é que tá a vida e a saúde dessas pessoas, né? A princípio, eu sei que os dois ainda são, né, atores, né? São pessoas, inclusive, que eu admiro bastante dentro da sua profissão. A gente nem sabe exatamente o que é que eles utilizaram e as consequências do que eles fizeram, né? Lógico, né? Eles estão realmente vivos já há algum tempo, eles estão bem, né? Mas assim, né? A gente sabe que não é uma coisa que talvez a gente possa extrapolar para todo mundo. A gente precisa comentar e precisa discutir um pouquinho, beleza? Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu quero que você raciocine aqui comigo. Esteroide reduz mesmo a expectativa de vida? Será que é verdade? Né? Será que qualquer pessoa... Porque a gente vê pessoas que utilizaram e estão bem aí, tá? Beleza, entendi, né? Mas será que ele reduz mesmo a expectativa de vida, né? Quando a gente tá falando de esteroide, geralmente o que é que a gente vê de morte, né? De causa de óbito, né? Vou dizer pra você, maioria óbito por causas cardiovasculares. Muitos, né? Não são poucos, são muitos. E só tem aumentado, tá bom? Só tem aumentado. Tá? Por quê? Porque tem aumentado também o número de usuários, beleza? Só tem aumentado porque tem aumentado o número de usuários. Embora, né, a gente saiba que hoje, né, a gente tenha mais informação do que, por exemplo, eu tinha há alguns anos. Nem todas as pessoas são muito coerentes e algumas pessoas querem pular etapas, tá? Então, assim, quando a gente tá falando de atletas, logicamente porque tem muito mais, eles vão acabar, né, eventualmente morrendo mais. Mas a gente também já tinha isso acontecendo há alguns anos, onde a galera já abusava, tá bom? Beleza? Principalmente ali, vamos dizer ali, nos anos 2000 em diante, né? Cara, é uma coisa, é diferente da época. A época do Arnold, a galera utilizava menos coisa, tá? Usava menos coisa. Vamos lá. Como foi utilizado o hormônio e quem utilizou? Isso é importantíssimo. Porque uma coisa, como é que foi utilizado? Uma coisa é eu falar que o cara utilizou um hormônio dentro do contexto de reposição, que a gente sabe que não vai aumentar a morte, a prejuízo cardiovascular, por exemplo, vai ser benéfico. Outra coisa é o cara usar uma dose suprafisiológica, que é 2 vezes o que ele naturalmente produz, 3 vezes, vamos lá, até 6 vezes, e utilizou por um tempo razoável, não utilizou, por exemplo, a vida toda. Outra coisa é o cara que utilizou, por exemplo, doses absurdas, né? Ficou contestando 10 mil por anos. É totalmente diferente, né? É diferente, por exemplo, uma pessoa que utilizou testosterona, né? Que é um esteroide que a gente sabe que tem estudos científicos em seres humanos. É um esteroide que a gente tem até estudos com doses suprafisiológicas. São doses suprafisiológicas de até 600 miligramas, que eu já falei aqui no canal algumas vezes, por até 20 semanas. E a gente tem essa razoável e mais plausibilidade. Outra coisa é o cara que utilizou trembolona e ficou utilizando trembolona o ano todo, tá? Então, assim, a gente sabe o que a trembolona vai fazer, inclusive, né, quando a gente pega cardiologistas esportivos, eu tenho alguns cardiologistas esportivos que eu entro em contato, inclusive é uma área muito importante aqui da medicina, que enfim, faz muita diferença quando a gente está lidando com o usuário, porque o cardiologista comum vai ver uma coisa, o cardiologista esportivo vai ver outra e vai entender realmente o que está acontecendo com aquele usuário de hormônio, né? Inclusive ele vai fazer um eco mais avançado. Mas enfim, na experiência deles, os usuários que eles pegam, né, com mais acometimento cardiovascular negativo são os que utilizaram trembolona,
tá? É lógico, né? O que pode ter de viés aí é que, quem usou trembolona também são pessoas que têm a tendência a utilizar bem mais coisas, porque são pessoas que já estão usando aquilo que naturalmente todo mundo sabe que é muito agressivo, né? Tem esses viés. Mas enfim, a gente sabe que potencialmente existe essa relação. A gente não tem como garantir, porque não tem nem estudos em seres humanos com trembolona. É uma coisa que é preciso ficar claro, tá? Preciso ficar claro. É, então, assim, isso aqui faz toda a diferença. E outra coisa que eu quero que você tenha em mente, né, é o seguinte: ter quem aguenta significa que todos aguentam. Então, assim, por exemplo, o Arnold utilizou hormônios, ele usou doses altas. Cara, menos do que o pessoal usa hoje, mas é doses altas, tá? Não foi uma coisa baixa, assim, razoável, zona, não. Ele utilizou, né? Lógico que ele tem uma genética muito boa. É, ele teve períodos, até onde eu sei, que ele também ficou com doses mais baixas. Talvez ele até tenha períodos que ele ficou sem usar esteroide anabolizante, né? E também, né, depois de alguns anos, eu acredito que ele parou, ele não ficou utilizando pro resto da vida. Mas enfim, né? Durante a carreira de fisiculturista, ele utilizou, e na época do cinema, ele também teve que utilizar, porque ele tinha um físico totalmente diferente dos outros, né? Mas enfim, digamos que o Arnold aguenta. Se eu pegar a mesma dose que o Arnold utilizou no Zezinho da esquina, será que ele vai aguentar também, né? Porque, assim, quando a gente tá falando de um atleta, além do cara ter uma genética muito boa para o quê? Para ganhar massa muscular, muitas vezes uma coisa que também vai diferenciar uma pessoa normal de um atleta é não só a genética para ganhar massa muscular, mas para aguentar os colaterais, tá? Então, isso aí é uma coisa que às vezes vai pesar muito. Então, a genética do indivíduo influencia demais. Então, assim, ele aguentar vai ser diferente. Então, assim, tem pessoas que aguentam, tem pessoas que não. Então, assim, eu vou aqui fazer um exemplo que é clássico. Quem é que não tem, né, um parente ou alguém que seja próximo, assim, que já viu que chegou nos 100 anos, mas fumava todo dia, né? A pessoa fumava todo dia, tava ferrada ali, né? Teoricamente era pra estar muito mal, ter morrido bem cedo e aí não aconteceu nada, viveu 100 anos, tá? Acontece, cara, acontece. Aí eu vou pegar essas pessoas e dizer, cigarro não causa problema nenhum, não, vou fumar aqui. Não é assim, não é assim, ao mesmo tempo que tem pessoas que às vezes fumam muito menos e tem problemas muito mais graves, cara. Do mesmo jeito que a gente tá falando, bebida alcoólica. Bebida alcoólica não faz nada, é besteira. Dirigir, por exemplo, fazer coisas assim imprudentes. Beber e dirigir não tem problema não, essa coisa. Aí, o tanto de acidente de trânsito que tem. Aí você vai pegar uma pessoa que passou a vida toda bebendo e dirigindo e não aconteceu nada. E aí você vai esquecer todas as outras que fizeram esse tipo de coisa imprudente e causaram prejuízo para a vida, não só dela, como de outras pessoas. E o uso de esteroide, às vezes, claro que eu não tô comparando com álcool, eu tô falando aqui de coisas, né? Assim, eu tô falando do uso de drogas e atitudes. O uso de esteroide também pode influenciar na vida de muitas outras pessoas. Então, assim, às vezes é um pai de família que falece e deixa a sua filha e a sua esposa. Às vezes é um homem, né? Ou às vezes é uma mulher, né? Que utiliza aquilo ali, se torna mais agressivo. E aí a pessoa já tinha uma tendência a ser mais agressivo, já tem uma tendência a ser mais irritado, e eventualmente, né? Tô falando que o esteroide causou isso, mas o esteroide favoreceu aquilo que a agressividade dele naturalmente tinha e causou ali, por exemplo, um incidente, sei lá, uma briga, algum tipo de conflito, enfim, né? Pode acontecer, né? Então, assim, é aquela coisa, cara. Esteroide, né? Vai causar colateral em todo mundo? Vai. Em maior ou menor magnitude, dependendo da genética daquela pessoa, a determinado tipo de colateral. A parte cardiovascular é algo que eventualmente a pessoa vai ter, né? Por mecanismos diretos e indiretos. Agora, se isso daí vai causar uma coisa de forma a fazer a pessoa falecer, vai depender de muitos fatores, de dose, tempo de uso, da própria genética da pessoa, do que ela estava inserida, qual era o ambiente, a pessoa fazia exercício cardiovascular, comia bem, era uma pessoa que cuidava de outros fatores, ou era uma pessoa que se torava de outros medicamentos, tudo isso vai influenciar, mas a gente não pode pegar e dizer que porque determinadas pessoas viveram, conseguiram sobreviver com os esteroides, que não causa mal, cara. A gente estaria sendo totalmente inconsequente. E assim, é uma postura muito errada, né? Inclusive, se você é um usuário de esteroide anabolizante e se preocupa com a tua saúde, né? Então, assim, é uma pessoa que tá usando ou quer utilizar, mas se preocupa com a tua saúde, cara, você tem que entender a base de todo o processo. Então, assim, eu te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico, vou deixar o link na descrição. Se você quer, não, Gabriel, eu quero saber um conteúdo denso, aprofundado sobre esteroide anabolizante, tem um meu e-book Desbravando o Universo Anabólico, mais de 200 páginas para você aprender tudo sobre esse universo. Se é médico ou profissional da saúde, aí é diferente. Aí você vai atrás do meu curso Guia do Anabolismo Consciente, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E eu vou aqui ilustrar, né, alguns fisiculturistas, algumas figuras, né, que eventualmente faleceram. A gente tem várias, não são só essas.
E a gente sabe que o esteroide, a pessoa pode falecer diretamente pelo abuso de substâncias. Muitas vezes, não é só o esteroide, a gente sabe disso. Tem estimulante, tem hormônio da tireoide, né, que também pode ser considerado estimulante. Tem GH, às vezes tem outras drogas associadas. Então, assim, tem um contexto geral. Mas o esteroide, muitas vezes, é aquilo que favorece o indivíduo via óbito também. Então, assim, é preciso ter cuidado, né? É preciso ter cuidado. A gente tem aqui, por exemplo, o Dallas, cara, foi um indivíduo que morreu com 20 e poucos anos. Então, assim, ele era um atleta profissional, mas por conta do abuso de esteroide, ele tinha um coração gigante, 3 vezes o tamanho de um coração de uma pessoa normal. Já estava com um estado gravíssimo, né? E ainda estava continuando a competir, né? Pelo que eu já li sobre ele, ele tinha a possibilidade de ter parado antes de, já sabendo que estava muito mal, mas ele decidiu continuar. E a gente sabe também que dentro do fisiculturismo, é claro que ele é atleta, ele vive disso, né? É diferente também. Mas assim, mesmo que ele não seja atleta e viva disso, muitas vezes é difícil o cara parar. Então, assim, a dependência de esteroide anabolizante é um negócio, assim, gritante, que acontece demais e muitas pessoas não percebem. Porque a pessoa está acostumada com a dependência química tradicional que tem naquelas drogas, né? A dependência de esteroide anabolizante é um negócio mais complexo, é um negócio que depende de 3 fatores principais, que eu até tenho um vídeo completo. Vou deixar um vídeo completo no final aqui pra você sobre dependência. Você precisa se aprofundar nisso. Então, assim, é difícil o cara parar. Difícil o cara parar. Não tô falando só do atleta que vive disso. Tô falando da pessoa que começou a utilizar por conta própria. É difícil parar, tá bom? A gente tem aqui o Mike Matarazzo, tá bom? O Mike Matarazzo foi um caso assim que é bem chocante. A gente sabe que ele morreu cedo, né? 40 e poucos anos, pelo que eu tô lembrado aqui. Mas ele até fez uma carta falando do arrependimento que ele tinha em relação ao uso de esteroide, cara. Assim, fiz até um vídeo, vou deixar aqui no final também o vídeo pra você, porque foi um negócio assim bem impactante, né? Inclusive a gente também tem um vídeo aqui sobre a autópsia do Dallas aqui no canal, né? Então, assim, é um vídeo que vale a pena. Aí você vê como ele se arrependeu e como que o esteroide agia na vida dele, né? Não só o esteroide anabolizante, como outras drogas, né? Não de abuso de drogas, assim, mas drogas que são relacionadas à performance, né? A gente tem aqui o Andreas Munzer, né? Não sei como é que se pronuncia, né? Ele foi considerado por muitos um morto-vivo, né? Então, assim, quando ele chegou no hospital, ele já estava basicamente, assim, não tinha condição nenhuma, né? Eu não fiz um vídeo sobre ele, eu vou até fazer, né? Assim, é uma história bem impactante, né? Assim, ele faleceu de forma precoce e ele sabia que ele estava correndo um risco. Ele falava isso nas entrevistas, pelo que eu já vi. Mas ele era um cara que queria ficar sempre seco, 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 abusava muito de estimulante. Era uma coisa assim que totalmente contrária à saúde, né? Então, foi um caso bem impactante também dentro do meio do fisiculturismo de falecimento precoce, né? Então, é aquela coisa. E a gente também tem aqui no Brasil, né, um caso recente de 2023, Christian Figueiredo, né? Ele não teve uma complicação, a gente tem até um vídeo sobre isso, não teve uma complicação direta do uso de esteroide, que ele estava parado, mas ele foi fazer uma cirurgia e o coração não aguentou, né? Por quê? Porque o coração não aguentou. Porque o coração já era sobrecarregado pelas coisas que ele estava utilizando pela rotina, né, de um fisiculturista, né? E quando você escolhe esse caminho, você sabe, né, que eventualmente colaterais você vai ter, né? Então, por mais que você seja muito precavido, você corre esse risco, né? E quando você não é, tem gente que não é precavido e às vezes nem falece tão cedo. E outras pessoas como o Christian, porque eu fiquei sabendo, ele era bem precavido, ele se preocupava, ele fez uma cirurgia que era eletiva, só porque ele já estava querendo resolver ali aquele problema, que era no fígado, inclusive, acabam tendo um problema maior e eventualmente falecendo, né? Então, assim, tem pessoas que vão ter complicações graves, não vão falecer, tem pessoas que vão ter complicações graves, vão falecer, tem pessoas que nem vão ter complicações graves, então, assim, é uma roleta russa, gente, assim, pode causar muitos prejuízos. E eu vou deixar aqui pra você, né, esses dois, o vídeo da autópsia do Dallas e o vídeo do Mike Matarazzo, porque é importante que você assista esses dois, você vai ver que é uma coisa, assim, bem séria, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.